E hoje a gente vai falar assim, olha, dentista que entende de pério, mas não tem resultado financeiro. O que é isso? Olha, às vezes o paciente entende que isso daqui é só uma limpeza profunda, que vai dar uma limpadinha, mas como assim vai ser uma limpeza? Por que custa tudo isso? Por conta de uma limpeza? E o outro erro é uma precificação com base no custo. E a gente vai falar de precificação também ao longo da semana. Quando a gente fala sobre precificação com base no custo, o custo da pele é muito baixo. Como é que a gente fica fazendo uma precificação por conta de uma coisa porque endodontia tem equipamento, tem instrumento, porque implantodontia tem materiais mais caros, aí faz o preço com base no custo. Prótese, por exemplo, tem que fazer o preço com base no custo, porque tem um custo, tem um risco. Aí na periodontia espicha, porque é gases, sugador, pasta profilática, pó de bicarbonato, se for o caso, o custo é muito baixo. Aí faz o preço com base nisso. Este é o primeiro erro. A gente tem que valorizar a periodontia pelo que ela é e pelo benefício que ela vai entregar para o paciente. Então pensa assim, ó, a periodontia básica, profilaxia, manutenção preventiva, é uma coisa que vai fazer alguns benefícios. Atenção, benefício, falar de benefício é método de venda. E o erro é que o dentista não tem resultado financeiro porque ele não aprendeu em lugar nenhum da sua trajetória, não aprendeu em nenhum curso como você vai ganhar dinheiro com a periodontia. E não tem nada de errado nisso. Nós não estamos falando em espoliar paciente, em conseguir fazer ganhos absurdos. A gente não está falando de que a gente tem que ganhar e o paciente tem que perder. Ai, coitado do paciente, ele já tem tão pouco dinheiro e a gente vai tirar dinheiro do paciente. Toda troca de serviço é uma troca de valor. E você está oferecendo uma coisa de muito valor para ele. E com isso, você vai receber, e neste recebimento, você vai pagar curso, congresso, livro, instrumento, equipamento, melhoria. Você vai ter tempo para você. Porque se você ganha tão pouco, vai ter que trabalhar 12 horas por dia. Com 12 horas por dia de trabalho do dentista, você vai ter um monte de dor nas costas, daqui a pouco você vai ter que parar de trabalhar para pagar o fisioterapeuta, vai ter que pagar o psicólogo, porque vai ter depressão, depois vai ter que pagar não sei o que lá, o ortopedista, porque teve problema articular, e aí vai ter que tomar um monte de remédio, ficou caro. O dentista tem que cuidar de si, porque a gente tem uma profissão que trabalha com o corpo, a gente tem, às vezes, uma posição ruim, a gente tem tensões, a gente tem necessidades de fazer outras coisas, então o dentista tem que ser bem remunerado, sim, porque você precisa ter dinheiro para investir nessas coisas. Então, a primeira coisa, método de precificação baseado no custo não pode, porque não é isso que nós estamos oferecendo. Tira isso da cabeça. Método de precificação baseado no quanto os outros cobram, também tira isso da cabeça. Por exemplo, faz de conta que você trabalha num prédio onde todo mundo no prédio dá limpezinha de graça. Todo dia você encontra com alguém no elevador e pergunta assim, escuta, eu sei que é chato, tá? Mas me diga, quanto você cobra pela limpeza? A limpeza você dá de brinde ou você cobra alguma coisa? Ah, eu dou de graça, dou de graça, dou de graça. Ah, então eu também vou dar de graça. Ai, não tem como eu cobrar um pouco mais, porque todo mundo cobra de graça. E todo mundo faz de graça. Isso não pode. Você tem que colocar alguma coisa chamada posicionamento de mercado, o que você quer fazer, de que jeito você quer atender e de que jeito você quer se posicionar. E assim você vai começar a oferecer esse serviço para os seus pacientes. É mais ou menos como se você fizesse uma analogia entre consultório odontológico e restaurante, se você olhasse para o paciente e falasse assim, não é possível, esse paciente não vai poder pagar um bife. Então é o seguinte, eu vou vender um ovo frito, porque o ovo frito ele vai poder pagar. Aí você só oferece ovo frito, mas o paciente não quer ir para o restaurante comer um ovo frito. Ou ele vai se for de graça, né? De graça. Então é o seguinte, isso não tem valor nenhum, então ele ganha de graça. Como isso já foi colocado por você, como não tem valor nenhum, fica de graça mesmo. O posicionamento que você tem que ter é, vou valorizar isso daqui tem importância, isso aqui tem valor, e qual é a base de valor, como você constrói esse valor,
esse valor vai ser conseguido através de conversas. A valorização da sua periodontia básica, não importando se você seja especialista ou não, se dá à base de conversa. Essa é uma conversa que ela vem de técnicas de venda. O que é que você vai falar? Os benefícios para o cliente. Não existe processo de venda falando, agora fecha, agora, olha, vamos fazer. Não existe venda com insistência. A gente vai falar o que ele vai ganhar com isso, os benefícios com isso. E isso tem que estar transparente de clareza para você. Então, por exemplo, o seu paciente que vem para fazer uma profilaxia, um tratamento periodontal, já teve doença periodontal, está fazendo uma manutenção, o que quer que seja na periodontia, você tem que dizer qual os benefícios. Benefícios, ele não vai perder os dentes. Agora, isso tem que ser verdade, tá? Porque se a sua periodontia, ela não é efetiva e o seu paciente talvez esteja perdendo os dentes, isso não é verdade. A sua periodontia tem que ser capaz de manter os dentes em boca. Por exemplo, quando o dentista clínico ou o periodontista fazem todo o tratamento dentro daquilo que o convênio manda e não dentro daquilo que rege a proposta clínica real de controle de doença, pode acontecer de que esse remédio semestral de retorno a cada 6 meses para tratamento periodontal seja insuficiente. Não está escrito em lugar nenhum que semestralmente resolve problema periodontal. Não existe isso. E aí, porque o paciente não quer vir mais do que isso, aí o seu paciente acaba chegando e você vai contar todos os benefícios. E eu estava falando sobre o paciente não perder os seus dentes, e esse não perder os seus dentes é fazer uma periodontia de verdade. De verdade, faz sondagem, faz periograma, vê se não tem bolsa, vê se não tem perda óssea, vê se parou de sangrar mesmo, vê se a doença está controlada mesmo. Aí, o paciente vai conseguir entender, isso é um benefício. Não estou falando sobre vender o benefício. Quanto custa um dentista que vai evitar que perca o dente? Agora é o seguinte, quanto custa um dente? Quanto custa um dente? Se cariar o dente, aí você tem que ter a sua tabela na ponta da língua, tá? Se cariar esse dente, vai custar tanto. Se virar endo nesse dente, vai custar tanto. Tanto, XX. Se tiver que fazer um aumento de coroa clínica, vai custar XXX. E uma coroa protética, XXXX. É muito. 4 vezes mais se você tiver que perder. E se precisar fazer um implante, vai custar quase 10 vezes mais do que a sessão que você teria para cuidar desse dente. 10 vezes mais. Por quê? Entre extrair o dente, colocar um implante, colocar a prótese provisória e colocar a prótese cerâmica, vai tudo isso mesmo. Você sabia, paciente? Ele não sabia. E ele não é obrigado a saber, ele não é dentista. Você tem que dizer isso para ele. Então, quanto vale um profissional que vai manter o dente na boca? Aí você fica pensando naquele pacientinho, que é a grande parte do nosso Brasilzão, que ele tem poucos recursos. Mais uma vez, se você morre de dó de cobrar do seu paciente, lembra que você faz um super bem para ele, que você está mantendo esse paciente com os dentes na boca. Porque possivelmente, se ele tem tão pouco recurso, se ele perder, ele não vai ter dinheiro para colocar nenhum. E a outra coisa, se você tem muita dó, eu sugiro fortemente que você veja o seu consultório como uma empresa. Ele é uma empresa, ele tem água, luz, telefone, secretário, despesas para pagar. Você precisa cobrar pelo seu serviço, porque é uma empresa, senão você fica sempre saqueando, sempre sabotando o sucesso da sua empresa. Mas eu tenho dó dos pacientes. Você tem dó dos pacientes, então isso mostra que você é uma pessoa de coração bom. Você vai destinar parte daquele recurso que você recebe do seu consultório, já que você vai ter lucro, já que você acompanha o periodiária, e você vai doar para a caridade. O que você pode fazer? Compra escova, doa para o albergue, doa para instituições, compra roupa, compra alimento, contribui no sopão. Tem 1 zilhão de coisas que você pode contribuir. Eu contribuo. A melhor forma de eu conseguir ter clareza, olha, o meu consultório é uma empresa, mas ali é uma empresa, eu faço um trabalho, eu tenho um atendimento de valor, o paciente pode pagar parcelado, mas se você faz tudo aquilo que eu estou te orientando, você vai manter o dente na boca. Então, assim, qual é o benefício? Você vai manter o dente na boca.
vai manter o dente na boca, vai ficar com aquilo em saúde, vai impedir a perda óssea, vai impedir que tenha mobilidade dentária, vai prevenir cáries nos outros dentes. Nenhum outro dentista está olhando para isso, nenhum dentista está conversando sobre isso. Então, você é um dentista que vale. Quem assistiu o podcast com a Sulamita, ela falou assim, olha, antes e depois. Antes, ela fazia uma consulta rápida, porque já que o convênio pagava pouco mesmo, fazia rapidão, para poder atender mais. Só que assim, ela não conseguia valorizar a sua periodontia e nunca conseguia cobrar mais. E nunca conseguia sair do convênio. Portanto, se você gosta de periodontia, entende de periodontia, a primeira coisa que você precisa fazer é você valorizar a periodontia para o seu paciente. Você precisa mostrar o quanto você vai conseguir trazer de valor, manter o dente, impedir cárie, impedir mobilidade, impedir perda óssea, impedir hiperplasia, impedir black space, impedir doença periimplantar, impedir que você perca os implantes, impedir que... Tudo isso é peri, tá? Impedir que o seu protocolo sobre implante seja estragado por conta de uma falta de manutenção preventiva, porque não faz profilaxia adequadamente. Olha outro benefício, tá? Para quem atende os jovens. Atender jovem é a coisa mais gratificante do planeta, por várias coisas. Você está prevenindo, você está fazendo que esse jovem, que está numa idade que aprende tudo e mais um pouco, ele aprenda a manter a higiene bucal, aprenda a manter a saúde bucal. Ai, professora, mas adolescente não escuta. Eles têm cara de que não escuta, mas geralmente eles aceitam a autoridade de um adulto e eles fazem aquilo que a gente orienta. Então, como eles fazem aquilo que a gente orienta, então aproveita esse momento e ensina o adolescente. Conta para a mãe, vende para a mãe a ideia de que esse adolescente, esse jovem que você tá trabalhando na prevenção, ele vai carregar isso para a vida toda. Quanto vale você ser um dentista que está podendo dar orientações preventivas do jeito certo para um adolescente que está escutando e que você está treinando sobre a higiene bucal e ele vai carregar isso para o resto da vida. Porque o ruim da odontologia é que a gente ficou muito no técnico. E que esse é o outro ponto importante de por que você não fatura na periodontia. Por que você não tem resultado financeiro? Quando a gente acaba ficando muito no técnico, não tem resultado. Mas é o seguinte, você é um dentista possivelmente estudioso, já buscou curso, já buscou congresso, já foi atrás de palestra, já foi atrás de conhecimento, foi ver tudo que tinha que fazer e fez certinho, seguiu a cartilha. A cartilha científica, ela só fala o técnico, e é assim que tem que ser, porque se misturar com venda, mistura com outra área, que é a administração. Portanto, toda a comunidade científica vai trabalhar somente com a periodontia técnica, que é importante também. Só que se você não associar isso com alguma coisa que é técnica de venda, que é marketing, que é encantamento, você não vai conseguir resultado financeiro. E como é que eu aprendi isso, né? Aprendi isso a duras penas, porque por muitos anos eu fazia certinho tudo que a periodontia mandava. Eu era dentista, já era professora, já tinha mestrado. Olha, eu tinha, assim, uma sessão de pério exemplar, porque exatamente tudo aquilo que tinha dentro da literatura científica eu fazia. Tudo aquilo que estava nos livros eu fazia, tudo aquilo que estava nos últimos congressos eu fazia, mas eu não tinha resultado financeiro. E eu ficava bem chateada, porque eu via os meus colegas vizinhos que eles prosperavam mais do que eu e eu não tinha resultado. Eu estava quase me resignando que periodontia era assim, já me revoltei, já fiquei desanimado com a especialidade, porque em algum momento da vida adulta você tem bastante compromisso financeiro, mas não conseguia, porque eu sou dentista igual, mas eu tenho uma especialidade que não dava. Até que a virada de chave foi quando eu fui fazer um intercâmbio nos Estados Unidos, eu vi aquela odontologia business, até que depois eu fui fazer um MBA em administração, aí eu entendi. Porque a gente precisava muito de duas coisas. Você precisa saber fazer muito técnico, mas você precisa entender de gestão e marketing para você conseguir vender bem essa periodontia. E é sobre isso que eu vou dizer. Não basta só o técnico. Só que é o seguinte, se você não souber o técnico, também não funciona. Porque aí você está vendendo uma coisa que não é boa.
Você tem que ter o lado técnico de entender, dominar a periodontia, de conseguir resolver a doença periodontal bem clara, bem resolvidinha, e depois você tem que colocar isso num pacote que seja desejável para o seu paciente. Desejável é assim, você acha que o paciente quer comprar raspagem? Oi, eu sou dentista, eu faço raspagem. Quer fazer raspagem? Não, ele não quer fazer raspagem. O paciente quer fazer limpeza? Não, ele não quer fazer limpeza, ele não gosta de ir para o dentista. Você tem que vender uma coisa desejável. O que é que o paciente quer? O paciente, na grande média, ele quer gastar pouco ou ele não quer gastar nada. Por que ele não quer gastar nada? Porque ele não acha isso importante. Quem não tem isso dentro da sua escala de valores não acha importante, ele não quer gastar nada. Ele não quer gastar nada, ele não quer investir. Aí o que você vai fazer? Você vai pegar um gancho nessa história e vai falar para o paciente: paciente, se você quer gastar bem pouco, me escuta. Porque eu sou um dentista, aí você tem que posicionar o que você faz, senão ele acha que você é igual a todo mundo. Não, você não é igual, porque você acompanha o peridiária. Eu tenho um perfil preventivista. Eu trabalho para que você não tenha mais problemas bucais. Para que você não tenha mais problemas bucais, você precisa fazer o que eu estou te orientando. Você precisa retornar periodicamente. Eu vou fazer uma profilaxia apaixonante, maravilhosa. Seus dentes vão ficar super limpos, lisos e polidos e vai facilitar o seu serviço na sua casa. Você vai voltar de tempo em tempo e você vai fazer a orientação de higiene que eu estou te ensinando. Faz sentido na sua cabeça que se você fizer isso, não vai ter problema bucal? Ah, faz sentido, entendi. Quer saber mais? Eu tenho as histórias que colam na cabeça que eu vou falar no evento semana que vem, tem que acompanhar. Aí, você tem que entender isso, explicar isso para o paciente. Você tem que ser um dentista orientador e consultor, onde exatamente para a necessidade dele você está explicando. Não adianta fazer uma orientação protocolo. Eu já tive uma orientação protocolar. Primeiro, sentava o paciente, fazia anamnese, fazia o exame clínico, fazia um periograma, fazia evidenciação de placa, dava instrução de higiene, aí eu começava a raspar. Eu tinha um programinha que era igualzinho para todo mundo. Todo mundo fazia igual. Por muitos anos, muitos anos. Até eu começar a sentir assim, que o paciente não estava nem afim de ouvir mais, porque era sempre igual. Aí o que eu fiz? Eu caprichei mais na orientação. Comecei a falar mais. E aí o que aconteceu? O paciente começou a ficar mais entediado ainda, porque a explicação ficou mais longa. E eu fiquei pensando assim, tem uma coisa errada, o meu paciente não quer me ouvir. Aí você começa a ficar na revolta, assim, porque o paciente não quer ouvir, porque ninguém acha importante, porque o paciente quer perder o dente mesmo. Não, o paciente não quer perder o dente. Ele não quer perder tempo, até que eu entendi que o paciente não quer ouvir porque ele é adulto. E eu aprendi através da andragogia, que é a arte de ensinar adultos, que é um método que é a ciência que estuda como o adulto aprende. O adulto aprende somente coisas relacionadas com a sua necessidade atual. Se você não mostrar que ele precisa desse conhecimento agora, ele não vai te escutar. A criança, ela tem um padrão de aprendizagem diferente. Ela aprende porque você vai ensinar. Ela te respeita como adulto, autoridade, e ela vai ela vai prestar atenção. O adulto, ele precisa ter uma necessidade. Só que é o seguinte, mas ele não acha importante. Escuta, você é o dentista no comando da situação. Quem cria a necessidade de entender isso é você, dentista. Como é que cria essa necessidade? Conta histórias, explica, mostra o que ele tem. No nosso programa peridiário, nós temos todo um passo a passo para falar sobre isso. Aí, o paciente vai entender que ele precisa, e aí, na cabeça dele, se abrir um buraco, que ele está precisando entender isso, e aí ele aprende, aí ele entende, aí ele entendeu a sua orientação de higiene. Só que você vai dizer o seguinte, pega o problema bucal que ele tenha, seja cárie, doença periodontal, gengivite, hiperplasia, black space, pega um gancho no problema dele e fala assim, paciente, bem olho no olho, bem sério, bem claro, bem consulta inicial, paciente, eu sei um jeito de você não ter isso. Como é que é? Como é que eu vou não ter mais esse problema? Olha, para você não ter mais esse problema, aí você vai falar manutenção preventiva e higiene bucal diária.
Aí, como é que faz isso, tá? A gente tem um método para acabar seguindo, mas você precisa colocar isso na cabeça. Eu tenho a solução. E quem tiver em rede social, não é para falar que, você tem que ir para o dentista. Muito obrigada, então eu vou lá no meu dentista. Muito obrigada pela informação. Não, você tá falando sobre instrução de higiene, você tá falando sobre saúde bucal, mas você tem que falar que você é a solução. Como é que você vai falar? Eu sou a solução, porque eu estudo periodontia e é verdade, se você está me acompanhando nessa aula aqui, que você vai tirar um print na live, vai me marcar, vai mostrar para todo mundo que você está sempre estudando, você vai compartilhar essa live com seus colegas dentistas, porque você é um cara do bem e uma pessoa do bem e vai estar sempre ajudando as pessoas com mais informação. Todo mundo vai entender que isso é importante, todo mundo está vendo que você sempre estuda também, inclusive seus pacientes. Aí ele vai entender, sim, esse dentista tem coisa nova, porque tem coisa nova eu vou prestar atenção e isso vai fazer a diferença. Então, você conseguiu comunicar para o paciente o valor, a importância, o quanto vale a pena ir para você, o quanto realmente isso vale mais a pena. Vale mais a pena não ter o problema do que esperar ter o problema. Você é o dentista que, aí você se posiciona como isso, onde eu trabalho, eu converso para te mostrar como você não vai ter um problema. Esse problema vai custar tanto, já que o paciente não quer gastar. Por que eu estou falando que o paciente não quer gastar? Porque é isso que o paciente sempre fala. Não quero gastar, não quero gastar, agora eu não posso, agora eu não quero. Mas você colocou o valor para isso, a importância para isso. Depois que você colocou o valor para isso, aos poucos ele vai começar a mudar isso dentro do grau de importância e ele vai topar investir um pouco mais de dinheiro num serviço que vai manter a saúde. Mas ele não tem não tem dinheiro. Aí não tem dinheiro de jeito nenhum, pelo menos assim, você já fez um bem, plantou uma semente na cabeça dele da importância da manutenção, e ele vai lá no serviço público e vai usufruir do serviço público que a gente paga imposto, ele vai para as universidades fazer tratamento, mas pelo menos ele entendeu a importância disso. As pessoas entendem tão pouco, tão pouco, tão pouco, porque tem atendimento odontológico de graça e ainda tem muita gente perdendo os dentes. Porque pode falar para todo mundo que atende no serviço público, e quem atende aqui pode me confirmar, que as pessoas estão muito carentes de informação. As pessoas não sabem, não sabem, não sabem, não sabem. E porque as pessoas não sabem, elas continuam perdendo dente. E a pessoinha que tem muito pouquinho recurso, que deveria se aproveitar da possibilidade de não perder nenhum dente, é a pessoa que mais perde. Aí o que a gente vai fazer? A gente tem que orientar. E uma pessoa que também, às vezes, tem bastante recurso, que poderia não perder o dente, ela também perde o dente. O que está acontecendo? Falha na nossa capacidade de mostrar valor nessa pério básica. A partir do momento que você gera valor, que você mostra valor, dá para cobrar mais. Dá mesmo, dá mesmo. Por exemplo, o meu marido fez pós-doutorado numa coisa chamada cocriação de valor. Na verdade, ele fez doutorado e pós-doutorado. Cocriação de valor é criar valor junto com a pessoa, junto com o cliente. Cria valor com o cliente. O que é, por exemplo, cocriação de valor? É quando uma nutricionista ou um nutrólogo, por exemplo, vem e explica que os alimentos orgânicos, eles têm um maior valor nutricional, eles não têm agroquímico, eles não têm compostos químicos que podem ser disruptores endócrinos, que vão atrapalhar o funcionamento normal dos nossos hormônios, e que, portanto, isto vale a pena. Mesmo que eles tenham um valor mais elevado de compra, vale a pena pelos benefícios que você tem. Aí, o que o nutricionista, o médico, acabou de fazer? Colocou na sua cabeça uma geração de valor. Alimento orgânico vale mais do que alimento vendido no supermercado comum, com agrotóxico. Aí, o que é isso? Vale mais, você entende assim, olha, vale mais. Daqui a pouco você começa a ter a orientação de que tomates e batatas recebem muito agrotóxico. Então, se puder escolher batatas orgânicas ou tomates orgânicos, tanto melhor, porque vai ter menos veneno. Isso é muito bom, é muito importante, porque você entende isso. Aí, o cliente que entendeu, ele
ele aceita pagar um pouco mais porque foi gerado valor. O que a gente está fazendo na periodontia? Enquanto você não reservar esse tempo para conversar e gerar valor para o seu cliente, ele sempre vai achar dentista caro, dentista caro, dentista caro, dentista caro, colocando a cabeça, mas ele não sabe qual a diferença de um e outro. Aí o que tem que fazer? Você tem que falar a diferença que você faz. Aí ele não sabe o quanto é o benefício, que é tudo aquilo que eu falei, não vai perder o dente, não vai ter cárie, não vai ter endo, não vai ter perda dentária, não vai ter migração patológica, não vai começar a perder dente. Quanto mais o paciente perde dente, mais próximo da dentadura ele tá. E a gente está falhando em explicar para ele. Então, a lição é que você, dentista, precisa explicar primeiro o valor para que você consiga receber isso financeiramente, para que isso vale a pena. Então, é assim, o grande erro é, se você fica só no procedimento, o seu procedimento te nivela. Todo mundo aprendeu a mesma coisa da faculdade, mais ou menos, e só sabe aquilo que é o procedimento, mas a geração de valor, que você precisa colocar no seu paciente para ele voltar de verdade, você não aprendeu. Então, tem que aprender a vender, tem que mostrar benefício, tem que explicar por que isso é bom, por que isso faz a diferença. Tem que dizer por que ele precisa disso. Por que é que o paciente precisa voltar? Ele precisa voltar porque você precisa explicar da etiopatogenia da doença periodontal que isso daqui vai voltar. E tem uma outra coisa, chamado nível de consciência do nosso cliente paciente. Nível de consciência, ele é um conceito vindo de Eugene Schwartz. Eugene Schwartz, ele fala que cada um tem um nível de entendimento. Tem desde o nível 1 até o nível 5. O nível de consciência 1 é aquele nosso paciente que nunca ouviu falar em prevenção, ou a única coisa que ele sabe de prevenção é que tem que escovar. E que tem que passar fio dental, mas ele não passa, não. Se ele já ouviu que tem que passar o fio dental, mas ele não passa, é porque ele não está entendendo. E nós, dentistas, estamos simplesmente falando, repetindo coisas sem criar consciência. Seria a mesma coisa que falar assim, olha, pessoal, tá tendo Covid, não pode sair de casa. Não pode sair de casa, não pode sair de casa, não pode sair de casa. Ah, não pode, mas não pode por quê? Não, ninguém vai te explicar por quê. Não pode porque não pode. Aí isso não tem sentido, não tem significado. Aí o que acontece? As pessoas que não têm consciência vão para festa clandestina, não estão nem aí, não tomam cuidado. É isso. Não tem consciência. Ah, mas as pessoas não têm consciência mesmo. Não, não é isso. Você, profissional da saúde, você tem o papel de criar consciência. E o dentista que cria consciência, me confirmem isso, dentistas periodiária. Dentistas que criam consciência fidelizam seus pacientes, conseguem aumentar o faturamento através da periodontia, porque você criou valor e isso criou consciência. Então vamos lá para os níveis de consciência. O nível 1, primeiro superior lá, ele não sabe nada. Ele não sabe por que tem que passar fio dental, ele não sabe que ele tem um problema, ele não sabe que tem uma solução que tem um problema, ele não sabe que tem gengivite, ele não sabe que tem periodontite, ele não sabe nada. Qual é a missão deste primeiro nível do paciente que só sofre o problema, mas ele não faz nada? A missão é você conversar com o paciente para que você crie a consciência do próximo nível, que é, entendi que eu tenho um problema. Nunca tinha pensado nisso, doutora. Ninguém falou nisso. Não sabia que implante tinha que escovar. Não sabia que implante tinha que limpar. Não sabia que coroa protética tem que passar fio dental embaixo. Ninguém falou isso para mim. Não sabia que tem que passar fio dental para não ter cárie. Não sabia, não sabia. Então agora você está sabendo. Do não sabia, ele está sabendo. Qual que é a sua missão? Passar para o próximo nível. E às vezes, do próximo nível, então ele começa a saber que ele tem um problema. Aí depois do que ele começa a saber que ele tem um problema, ele começa a saber que ele tem um problema e que isso tem uma solução. Então você cria consciência do problema, depois você cria consciência da solução. Ah, tem solução? Qual que é a solução? É obturar o dente? É arrancar o dente? Não, ele não sabe dessa solução. Você tem que plantar a ideia nele, que a consciência de que para ele não ter mais o problema, ele precisa fazer o tratamento periodontal, tem que fazer manutenção preventiva, tem que fazer manutenção para não ter cárie, tem que controlar o consumo de açúcar. O que ele precisa fazer? E se esta coisa não depende das suas mãos dentistas e ele precisa fazer na casa dele, tanto mais conscientização você vai ter.
Só que você tem que, de novo, vender o benefício, vender o benefício. Você, dentista, precisa sempre falar o que é bom para ele. Você tem que entrar numa consulta com o coração cheio de amor, desculpe a pieguice, mas você tem que querer com todo o seu coração, querer que ele melhore a vida, que ele melhore a saúde bucal, que melhora a vida dele. Transforma a vida. Se essa pessoinha for uma mãe ou pai de família, você pode ter certeza que começa a transformar a vida das pessoas que moram. Esse é o mais belo da periodontia. Olha, se consciência de saúde bucal fosse um pontinho de luz, você ia começar a distribuir muitos pontinhos de luz. E a pessoa vem com aquele pontinho de luz, chega na casa dele e começa a brilhar aquele pontinho de luz. Eu tenho uma paciente que ela é dona de uma pequena loja, de um pequeno distrito aqui do redor. Ela falou assim, que ela fala para todo mundo. Então, sabe aquela dona de lojinha, de cidadezinha do interior, que é falante, fala de todo mundo? Ela dá dica de saúde bucal para todo mundo. Ela ensina a passar evidenciador de placa doméstico, que é o corante de bolo, para todo mundo. Ela fala para todo mundo que ela aprendeu comigo. Olha que lindo isso. E isso é o que gera valor. E pergunta para mim, a minha consulta é baratinha? Não, não é. Por quê? Porque vale a pena o que eu falo. Vale a pena o que eu falo, vale a pena o que eu faço. Pergunta para ela se ela quer ir para outro dentista. Ela não vai. Ela vem comigo. Por quê? Porque vale a pena. Porque eu faço diferente. Porque eu falo que ninguém fala, que eu faço a diferença na vida dela. E tá fazendo tanta diferença na vida dela que ela tá falando para todo mundo aquilo que eu tô ensinando. O que eu tô falando? Tô vendendo benefício, tô falando o que tá fazendo. O que é isso? É técnica de venda em benefício do próprio paciente. É a coisa mais maravilhosa e gratificante do mundo, a gente usar da nossa profissão e transformar a vida das pessoas. Chega um ponto que não tem dinheiro que pague a sensação que a gente tem da mudança que a gente tá causando na vida da pessoa. Aí o que tá acontecendo? Estou usando técnicas de venda, de marketing para o benefício do paciente. Por que eu não conseguia ganhar dinheiro com isso? Porque a gente só estava dentro do técnico. Enquanto a gente não associar essas duas coisas, não tem solução. Eu também já fiz muitos cursos somente de gestão e administração, fiz o MBA para isso, mas até essas coisas serem traduzidas para a periodontia, é muita coisa que eu passei na minha cabeça. Há mais ou menos 10 anos que eu fiz esse MBA. Um pouco mais de 10 anos. Até que isso fizesse sentido e eu conseguisse traduzir isso, foram os últimos 10 anos matutando, que eu estou trazendo prontinho para vocês. Porque desde que eu consegui resultado para mim e consigo resultado para outras pessoas, eu estou disseminando isso. Então, espalhem isso, porque isso é tudo bom, né? Aí, falando em níveis de consciência, você vai trazendo para o paciente até que no último nível de consciência, porque você vai transitando, o paciente tem que chegar a entender que ele tem um problema, este problema tem uma solução, esse problema é, eu tenho cárie, tenho tendência à doença periodontal, tenho tendência a dente sangrar. Sim, ele tem consciência do problema porque você conscientizou. E ele precisa entender que tem solução e que a solução é você, dentista. O dia que o paciente entender que você é único, porque você segue o periodiário, você acompanha o periodiário, você quer o bem dele, você tem um atendimento humanizado, carinhoso, amoroso, cuidadoso, que isso transformou a vida dele, ele vai ficar com você, e isso puxa a perninha para fidelização. Então, assim, estou ensinando como fazer uma consulta valorizada, uma sessão valorizada, onde ele sente que vale a pena, esse ticket vai ser maior, porque você merece, pelo trabalho que você faz, você entrega em serviço, em consulta, muito mais do que aquilo que ele está pagando em dinheiro, então vale a pena. Esse paciente entendeu que ele precisa retornar periodicamente, ele é fidelizado, você ensina ele a valorizar, e ele volta periodicamente. Pronto, agora você tem uma carteira de clientes, você faz uma periodontia que tem custo baixo, lucro alto, recorrência, porque o paciente vem sempre, e o paciente ainda gosta tanto daquilo que você faz, que ele começa a atender outros pacientes. Por fim, puxando um gancho nessas sessões intérminas, a periodontia tradicional, onde você vai fazer, escuta só quem é periodontista, tá? Por que periodontia não dá dinheiro? Porque a gente aprende que a gente tem que raspar até não ter mais nenhuma bolsa. Aí você planeja 4 sessões de raspagem, 4 não deu. Aí você faz 4, essas 4 viraram 6, mas não terminou, ainda tem bolsa.
Aí você não pode terminar. Aí você fica na dúvida se você vai querer fazer um atendimento cirúrgico ou se você vai fazer mais uma sessão de atendimento não cirúrgico. O problema é que você já conversou com o paciente aquelas sessões iniciais. Vai cobrar uma cirurgia a mais agora? Orçou aquilo. E depois você vai precisar de uma cirurgia a mais? Orçou aquilo, agora vai precisar de mais 3 sessões, 4 sessões a mais? Aí o que a gente faz? Nós, periodontistas, nós damos isso de brinde, porque não foi combinado. E isso acaba com a lucratividade, você terminou o tratamento no 0 a 0.